Oi meninas, vamos lá agora para a parte prática então. Eu quero começar então essa nossa aula prática agora, mostrando para vocês, eu sempre costumo dizer o seguinte, o veículo, ele tem que ser confortável, ele tem que te servir. Eu costumo dizer que nem um calçado, sabe um calçado quando ele tá apertado? É horrível de andar, não é? Ou mesmo quando ele tá maior, não dá um bom andar. O mesmo acontece com o carro. Por isso que não dá certo a gente tentar andar com um parente, com um marido, com um amigo, porque ele fala, de repente para o carro e fala, vai, pega aí. E não é assim. Eu preciso me ajeitar. O veículo tem que estar do meu tamanho, tem que estar confortável para mim, eu tenho que estar me sentindo confortável. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então eu vou dar dicas práticas que você pode então, entra lá no teu carro agora, e vamos fazer juntas esse passo a passo. Primeira coisa, então, quando você entra no veículo, o que você tem que fazer? Ajustar banco, tá? O assento e o encosto. Esse é o primeiro passo. Então, como que eu sei se tá bom para mim? Primeira coisa. Então, tem os pedais lá embaixo. Eu vou ter que esticar, então, os meus pés e ver se eu estou alcançando. Principalmente o pé esquerdo. Porque o pé esquerdo, que é o pé da embreagem, eu vou precisar pisar nela até o final. Vocês estão vendo? Ó, eu sou pequenininha, meninas. Por exemplo, para mim, o banco está distante. Eu não consigo chegar até o final. Então eu tenho que ajustar. Então você procura aí no seu veículo, geralmente tem uma alavanca aqui na frente. Você vai puxar ela para você e eu vou levar o banco lá para frente. E eu vou experimentando, ó. Olha que legal. Agora eu consigo com a ponta dos pés, tá? Então como que é que você vai experimentar isso aí? Imagina que eu tivesse descalça, eu estou usando a ponta dos meus dedos, tá? Então eu não vou usar o meio do pé, é a ponta. Então eu tenho que pisar lá com a ponta no pedal e o meu pé tem que chegar até o final, sem dificuldade, ó. Então para mim, assim, ó, tá excelente essa distância. Eu consigo sem ter que esticar muito, fazer nenhum sacrifício. Tem que estar muito fácil e confortável. Então assim tá excelente para mim. Beleza. Então eu ajustei aqui. A distância ficou boa do assento. Agora, como eu sei do encosto? Será que eu estou muito deitada, muito para frente? Como que eu sei isso, Viviane? Então, uma dica para você saber se a distância tá boa ou não. Então, o volante, imagina que o volante, ele é um relógio, tá? Se você reparar, a maioria todos os volantes, eles têm esse mesmo design, tá? Porque já é para facilitar o jeito da gente segurar, como as nossas mãos vão ficar. Então, imagina que o volante é um relógio, então aqui está o 12, está o 6, o 3 e o 9. Então, o certo é eu, ó, colocar a minha mão desse jeito e vou ficar então segurando mais ou menos às 9h15, aqui, certo? Nessa posição. Colocando a minha mão aqui, meninas, o que eu tenho que perceber? O meu braço não pode, ó, vou estar muito, ó, por exemplo, assim, que o meu braço fique esticado. Não tá legal. Ah, mas e daí, Viviane? Eu não posso sentar como eu quiser? Isso vai te dificultar. Parece besteira, mas na hora de fazer uma curva, eu vou perder a mobilidade. Então, assim, não tá legal. É perigoso. Então, tá distante para mim, eu vou ajustar. Então, vamos lá, eu vou experimentando. E aí eu vou segurando. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, se eu colocar muito para frente, olha o que acontece. Que às vezes no início a gente pensa, ai, mas eu preciso estar enxergando. Ó meu braço como ficaria. Muito dobrado. Também não tá legal. Porque na curva, olha aqui, eu perco a mobilidade. Numa curva eu não consigo. Então também tá errado. Não é assim. Eu tenho que encontrar um meio termo em que meu braço, ó, fique levemente dobrado, tá? Segurando aqui às 9h15 e ele fique levemente dobrado. É uma dica importantíssima que ninguém te conta. Mas na hora, no trânsito, isso vai te trazer segurança e vai te ajudar nas curvas, tá bom? Então, eu tenho que estar o pé esquerdo conseguindo alcançar até o final com facilidade e a minha mão aqui, então, ela tem que estar com essa levemente curvada, dobrada aqui, tá bom? Legal. Então tá confortável para mim.
pedais aqui, né? E o volante, o assento e o encosto, tá. Agora então que eu ajustei o banco para mim, para o meu tamanho, tá confortável, o que eu tenho que fazer? Por isso que não adianta mexer antes. Primeira coisa é o banco. Agora, eu estando na posição certa, confortável para mim, eu agora vou ajustar os espelhos, tá? Os 3 espelhos. Então, nós temos espelhos retrovisores. Nós temos o interno e 2 externos, o da direita e o da esquerda. Então, como que eu ajusto o espelho retrovisor de dentro, o interno? Então, eu estou aqui sentada, tá? E aí, lógico, meninas, que quando eu estou dirigindo, o nosso foco é a frente, claro. Mas eu também preciso saber o que está acontecendo atrás, à direita e à esquerda. Então, para isso que existem os espelhos. Eles são os meus ajudantes aí, tá bom? Então, eu tenho que ajustar eles de um jeito que fique muito fácil, que me facilite aí, sem eu ter que ficar virando o pescoço, procurando. Então, o retrovisor interno, eu preciso enquadrar ele no vidro lá de trás. Tem que estar fácil, tá? Eu não posso estar tendo que fazer sacrifício para enxergar. Eu tenho que enquadrar ele de um jeito que eu, sentada aqui, se eu estou olhando para frente, se eu der uma de rabo de olho, meninas, eu consigo ter uma visão geral do meu espelho, do meu vidro lá de trás, tá bom? Então eu vou enquadrar. Não é para eu estar olhando aqui dentro, nada. Eu tenho que enquadrar ele no vidro lá de trás. Então esse aqui do meio, ele é centralizado, tá bom? Beleza. Agora, e o espelho do lado direito, o retrovisor direito? O retrovisor do lado direito, a gente usa ele mais para estacionar, tá? Então ele, eu vou usar, quando eu encostei aqui, foi nele que eu dei uma olhadinha para ver se eu não ia ficar muito longe ou muito perto da guia, tá? Então eu tenho que ajustar ele como? O espelho desse lado direito, ele tem que estar mais fechado. Eu tenho que estar vendo a lateral do meu carro, tá? Vocês estão vendo aí, ó, que eu estou vendo a maçaneta, eu tenho que estar vendo a maçaneta, tá? Eu tenho que estar vendo a maçaneta aí. E ele não pode estar muito alto, porque então eu vou usar ele mais para estacionar, certo? Então vocês estão vendo que a gente está vendo a guia aí, não é? Eu estou vendo que tem um carro atrás de mim e eu estou vendo a guia. Então, eu preciso que o espelho direito seja mais fechado e mais baixo. Lógico que não é para você abaixar totalmente, ver só a rua. Claro que não. Mas ele tem que estar mais para baixo do que para cima. Por quê? O certo seria a gente nunca ver ninguém ultrapassando a gente pela direita. Infelizmente, a gente de vez em quando vai encontrar, mas não é o certo. A ultrapassagem sempre deve ser feita pela esquerda. Então, o espelho do lado direito, eu uso ele mais para estacionar. Então, ele tem que ser mais fechado. Eu tenho que ver, então, a lateral do meu carro e a guia lá de trás. Que é por ele que eu vou ter uma noção se eu estou longe ou perto da guia. Tá bom? Agora, o espelho do lado esquerdo, esse então a gente usa bastante, usa mais ainda, tá? Porque o espelho do lado esquerdo, já diferente da direita, que eu falei que tem que ser mais fechado, esse ele deve ser mais aberto. Eu tenho que estar vendo mais lá longe, lá embaixo. E ele não pode ser tão baixo. Eu não preciso estar vendo a guia, porque então eu não vou usar ele para estacionar, tá? E é por aqui que os outros veículos, os carros, as motos, vão me ultrapassar. Então esse espelho aqui do lado esquerdo é o que eu mais uso. Não sei se vocês sabem, antigamente só existia o do lado esquerdo e o interno, claro. Esse direito, ele é mais moderno, já fazem muitos anos, mas ele é mais moderno. Então a gente até conseguiria dirigir sem o direito, mas sem o esquerdo e o interno, jamais é possível, eu não consigo, tá bom? Então a gente usa bastante o interno e o esquerdo. E o direito, claro, também a gente usa, ele nos ajuda muito, tá bom? Então olha lá, vamos recapitular. O retrovisor interno, eu vou centralizar. O da direita, eu deixo mais fechado.
Eu vejo então bastante da lateral aqui do meu carro. E o da esquerda eu deixo mais aberto, tá? Se você prestar atenção, então, ó, centralizei, mais fechado e mais aberto, juntando esses três, eu tenho uma visão geral. Então eu consigo saber de tudo só olhando para frente. Já pensou? Só uma de rabo de olho aqui, eu consigo ter uma visão do que está acontecendo atrás, a minha direita e a minha esquerda, tá bom? Uma dica, não se preocupe, você deve estar pensando, meu Deus, mas eu não consigo, Viviane, ainda olhar nos três espelhos, é muita coisa. É verdade. Parece mesmo muita coisa. Só que espera, na hora que a gente começar a colocar isso em prática, você praticar, lembra que nós falamos da prática. Quando isso se tornar mais automático, por exemplo, pedais e marchas, você vai ver que você não vai estar mais preocupada com isso. É fantástico como acontece. Então você vai ver, com o treinamento, pedais e marchas vai ficar automático. E aí vai sobrar tempo para você olhar nos espelhos. Então fica calma que você vai conseguir usar os três espelhos, tá bom? Pode ter certeza. Então, ajustei o banco, ajustei os três espelhos, beleza. Colocaria o cinto e iria embora. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho mais sobre o veículo. Por que isso é importante? Meninas, porque muito dos nossos medos é o medo do desconhecido, o medo do novo, né? Porque lembra que eu falei que o carro, ele é uma máquina. E é uma máquina que só responde comandos. Por exemplo, ela está desligada. E o carro jamais vai ligar sozinho. Ele só vai ligar quando eu der o comando. Ele jamais vai sair se eu não der o comando, se eu não colocar a marcha e não for, certo? Ele é uma máquina. E quem está no comando dessa máquina agora é você. Mas para você se sentir segura e confiante, você tem que conhecer a máquina e saber o que você está fazendo, não é verdade? Então, por isso é muito importante conhecer o veículo. Então, lembrem-se, entrou no veículo, primeira coisa é se ajustar. Lembra que o veículo, o carro, ele tem que ser confortável para você, você tem que sentir confortável. Sabe aquela calça, aquele tênis que a gente ama? É assim que ele tem que ser, que ele tem que estar para você. Então, primeira coisa, entrou, ajustou o assento, ajustou o encosto e ajustou os espelhos. E aí, claro, para se sentir mais segura, tem que conhecer o veículo a fundo. Por isso, então, na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre o painel. Vamos conhecer as luzes mais importantes, o que significa cada uma, para que eu possa me sentir segura caso alguma luzinha apareça no meu painel.